todas as igrejas da comunidade evangélica de Maringá, nesse ano de 2023, vai viver o ano da esperança. O tema do ano é Ano da Esperança. E o tema para esse mês é Nutrindo a Sua Esperança em Deus. E hoje em especial é Nutrindo a Sua Esperança em Deus, mesmo quando nós somos corrigidos, disciplinados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Jeremias, levanta-te. E essa informação aqui é importante, viu? Depois eu vou destacar aqui o levantar e as demais coisas que vão acontecer. Então, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levante-se, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então aqui no versículo 2, tem 3 verbos que nós vamos depois prestar atenção neles, que é o levantar, descer e ouvir. Versículo 3, diz Jeremias: eu desci então à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, não poderei eu fazer com vocês como fez este oleiro? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Como barro na mão do oleiro, assim somos nós na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Certa vez o Senhor disse para mim que aqui, congregação João de Barro, o pastor tem que ser de barro, os líderes têm que ser de barro, os cooperadores, os irmãos, as irmãs, os frequentadores têm que ser de barro, porque enquanto nós estamos no formato de barro, o Senhor está nos moldando. E aqui eu vou parar a leitura um pouquinho para já entrar com uma ilustração. Dias desses, o meu filho recebeu uma tarefa da escola, dizendo que era para fazer um trabalho com argila. E eu, quando era criança, a gente ia até o ribeiro, na beira de um córrego, a gente pegava a argila, levava para casa e fazia o trabalho, Minha mulher precisou comprar a argila. Aí veio bonitinha, quadradinha, limpinha, num saquinho, E eu fui ajudar o meu filho a fazer o trabalho. E eu comecei a amassar a argila, coloquei um pouco de água, e comecei a amassar. E por incrível que pareça, à medida que eu comecei a amassar, começou a aparecer umas pedrinhas no meio da argila. E eu falei: mas meu Deus do céu, de onde é que saem essas pedrinhas? Tirei, continuei amassando, coloquei mais água e começaram a aparecer mais pedrinhas e mais pedrinhas. Eu falei: mas não é possível, como é que está multiplicando essas pedrinhas? E assim somos nós. Nós chegamos na igreja, Deus dá uma amassada boa, dá uma limpeza geral na gente, a gente se olha por fora: nossa, eu estou legal, nossa, perto daquilo que eu era antes de vir para Jesus, eu estou ótimo. Mas de quando em quando o Senhor precisa dar uma amassada, precisa colocar um pouco d'água, dar uma espremida, e aí outras pedrinhas, outras sujeiras começam a aparecer e o Senhor começa a tirar e limpar. E isso é uma disciplina do Senhor, porque por vezes nós não gostamos de ser amassados, nós não gostamos de ser confrontados pelo Senhor. Quando o Senhor fala: olha, aquela área lá, aquela outra, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e a gente não gosta, mas a gente precisa, amém? Então nós precisamos ser como barro nas mãos do oleiro. Então, versículo 7, diz o Senhor: no momento em que eu falar
contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu deixarei de fazer o mal que pensei em fazer. Versículo 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então não deixarei de fazer o mal que tinha lhe dito. Versículo 11. Ora, pois fala agora às pessoas do reino de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vocês. E aqui, meus irmãos, vamos fazer uma outra pausa para vocês falarem, fazer um esclarecimento. Quando a gente está dizendo aqui, né, Deus forjando o mal, que vai vir o mal, que vai vir uma desgraça sobre o povo, qual que é a situação? Qual que é o mal? Quando nós saímos debaixo das asas do Altíssimo, lembra do Salmo 91? Né? Quando nós saímos debaixo das asas do Altíssimo, quando nós deixamos de nos esconder na morada do Altíssimo, nós ficamos sem a proteção do Senhor. E quando nós ficamos sem a proteção do Senhor, então nós estamos sujeitos a todo o mal. Então Deus aqui, na verdade, está dizendo: olha, eu vou retirar a minha proteção de cima de vocês e o mal virá. E Deus ainda está se sentindo culpado porque esse mal virá sobre eles. Então Deus está alertando: deixem de fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado, para que o mal não venha sobre vocês, porque senão vai acontecer aquilo que não deve. Mas o povo insiste em não fazer aquilo que o Senhor orienta. Então por isso que ele fala de fazer o mal. Versículo 11. Ora pois, agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vocês. Convertam-se, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorem os seus caminhos e as suas ações, as suas atitudes. Versículo 12. Mas as pessoas disseram: não tem esperança, porque continuaremos a andar segundo as nossas imaginações. Cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. É como se o povo estivesse respondendo: olha, sem chance da gente mudar as nossas atitudes. A gente vai continuar fazendo aquilo que a gente bem entende. Nós não estamos acreditando que isso vai acontecer. Versículo 15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. E aí ele começa a relatar, né, a maldade do povo, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Versículo 18. Então disseram ao povo: venham e façamos planos contra Jeremias, porque não cessarão o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Venham, façamos acusações contra Jeremias, e não vamos ouvir nada do que ele disser. Misericórdia. Então, meus irmãos, qual que é o contexto aqui? Jeremias viveu, como nós falamos por alguns cultos atrás, num período em que ele serviu enquanto 5 reis reinaram no reino de Judá. E Jeremias está sendo orientado pelo Senhor a alertar o povo que viria uma destruição do país porque eles estavam se afastando do Senhor. Então, pelo fato do povo estar se afastando do Senhor, o Senhor estava se afastando deles. Por isso que vem a palavra: vocês vão me buscar de todo o vosso coração e vocês me acharão. Então, quando nós nos afastamos do Senhor,
ele fica afastado de nós, entende? Esse é o princípio. Então, nós temos, durante todo o ministério de Jeremias, ele profetizando, alertando o povo: olha, vai vir uma desgraça, vai vir uma calamidade, vocês vão sofrer e não precisa passar por nada disso. Tudo o que é necessário é que vocês mudem de atitude, passem a obedecer ao Senhor, façam o que o Senhor quer e o Senhor vai proteger a nação contra os inimigos. Vejam que eles estão na terra prometida. Eles estão na terra prometida e estão sofrendo e vão sofrer ainda mais nessa terra prometida, porque não estão obedecendo às orientações do Senhor. Então, no capítulo 16, o povo pergunta para Jeremias por que Deus vai permitir isso, como se eles não soubessem. E Jeremias, então, ele vai e fala: vocês vão passar por isso porque vocês estão se afastando dos caminhos do Senhor. Vocês não obedecem ao Senhor. Vocês fazem aquilo que vocês querem. E não é assim que funciona. Vocês têm que obedecer ao Senhor. E aí Jeremias fala no versículo 12: vocês têm feito pior do que os antepassados de vocês. Cada um segue a rebeldia do seu próprio coração. Então, se vocês não obedecerem ao Senhor, vocês serão lançados para uma outra terra, que no caso era a Babilônia. E eles não acreditavam nisso, eles achavam que não, que ia dar tudo certo, eles iriam continuar a viver como eles sempre viveram no país deles. Eles não conseguiam imaginar o tamanho do problema que estava para acontecer. Então, no capítulo 17, Jeremias começa a observar que o rei do reino de Judá, ele começa a procurar uma proteção para livrar o país contra os inimigos. Ele começa a buscar essa proteção com alianças militares com outros países, para que os outros países ajudem o reino dele a se livrar dos seus inimigos. E aí então, o Jeremias, orientado pelo Senhor, ele solta aquela famosa declaração: maldito o homem que confia no homem. E aí a gente tem uma interpretação errada, uma aplicação errada desse versículo para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas dizem: não, porque o profeta Jeremias disse que maldita é a pessoa que confia em outra pessoa, então a gente não pode confiar em ninguém. É verdade, meu irmão, que a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela em quem você confia, em quem você conta da sua vida, porque muitas pessoas fazem de contas que estão preocupados com você só para saber a sua vida, e na primeira oportunidade, aquilo que você contou para ela, coisas íntimas sua, ela fala para todo mundo, te expõe, você passa vergonha e é uma tragédia. Então, a gente precisa ter cuidado, mas existem pai que você pode confiar. Tem pai, tem mãe que não vale, como diz na linguagem popular, não vale o que come, né? Pai, mãe que abandona a filha, etc e tal. Mas tem muito pai, que é uma bênção. Tem muita mãe que é uma bênção, que é um exemplo que você pode confiar. Tem tio, tia que você pode confiar, Tem amigos que você pode confiar. Às vezes irmã, ou de sangue, ou da igreja, que você pode confiar. Mas você primeiro precisa ter uma cautela. Então essa palavra de Jeremias, maldito o homem que confia no homem, ela foi dita nesse sentido que o rei estava confiando num outro rei para trazer proteção sobre o país dele e proteção sobre o povo dele, entendeu? Então é nesse sentido que Jeremias está dizendo. E aí ele continua dizendo: mas o contrário é verdadeiro.
Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é você, meu irmão e minha irmã, cuja sua confiança está no Senhor. E aí Jeremias diz, porque a pessoa que tem a sua confiança no Senhor, ela será como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, que estende as suas raízes e não tem medo do calor e não tem medo da seca, pois a sua folha não vai ficar seca e ela vai dar os seus frutos na estação certa. Se você colocar a sua confiança no Senhor, você vai dar os seus frutos na estação certa, ainda que as pessoas estejam dizendo que está tudo ruim, que ninguém está produzindo, que ninguém está conseguindo ganhar, comprar nem vender, mas você vai conseguir por causa da fidelidade do Senhor. Então, Jeremias, no capítulo 17, ainda no versículo 9, ele faz essa a observação importante para nós não confiarmos no nosso próprio coração. Ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Aí ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho os corações, eu, o Senhor, sondo os corações para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em outras palavras, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Então, o Jeremias ele faz um alerta para o povo. Ele diz, escutem, todos aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. Vocês não escutam, endurecem o coração, não querem ouvir e nem aceitar a disciplina do Senhor. Só que, de novo, nós somos como o barro nas mãos do oleiro. De quando em quando o Senhor vai nos moldar, o Senhor vai nos apertar, o Senhor vai permitir que nós passemos por algumas situações para que nós possamos, de fato, sermos moldados. Então ele diz no versículo 24, no capítulo 24, se vocês obedecerem, os seus reis, os seus conselheiros e todo o povo habitarão no seu país. E aí então ele está fazendo uma referência que se eles não obedecessem, eles seriam enviados como cativos para a Babilônia. E é, de fato, aquilo que acaba acontecendo, porque eles não obedecem ao Senhor. Então aí nós vimos aquilo que aconteceu no capítulo 16, vimos aquilo que aconteceu no capítulo 17, no capítulo 18, que é o próximo capítulo, é aquilo que nós lemos, que o Senhor chama o profeta Jeremias e dá uma ordem para ele se levantar, para ele descer até a casa do oleiro e lá na casa do oleiro ele ouvir as palavras do Senhor. Então, lá na casa do oleiro, o Jeremias ele recebe uma palavra que o Senhor está moldando o povo dele que se quebrou. E aí então, Jeremias depois disso, ele chama todo o povo e fala, olha, vocês são como barro nas mãos do oleiro. E nesse momento, vocês estão quebrados. Mas o vaso ainda não foi para o forno, que vocês sabem que o oleiro molda o vaso e depois ele leva para o forno para secar. Então, enquanto o vaso está ali sendo moldado pelo Senhor, dá para consertar. E é isso que Jeremias está dizendo para o povo. Olha, no momento que vocês estão vivendo, que a coisa não está boa, mas dá para consertar, tem conserto. E talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja passando por uma situação que ainda tem conserto. Talvez você não queira deixar o Senhor consertar, porque isso vai custar um pouquinho do seu orgulho, um pouquinho da sua vaidade, mas você precisa deixar o Senhor consertar isso, mesmo que te custe um pouco, porque é o melhor a fazer. E no contexto histórico, o que o profeta Jeremias está dizendo é o seguinte, olha, ainda existe tempo para vocês não serem levados cativos para a Babilônia. Ainda dá tempo, mas vocês têm que correr, o tempo está acabando. O que acontece? Eles não atendem a voz do Senhor.
Então o tempo passa, e aí o Senhor novamente chama o profeta Jeremias, e agora no capítulo 19, e o Senhor diz para o profeta Jeremias agora: Jeremias, vai de novo à casa do oleiro. E aí talvez se fosse eu iria pensar assim, mas de novo para ver o Senhor fazendo o vaso? Não. Dessa vez você vai comprar um vaso pronto. Um vaso pronto. Você vai lá e compra. E aí você chama o rei, você chama o sacerdote, você chama o povo e você vai entregar uma palavra para o povo. E o Jeremias, ele faz isso. Ele vai até a casa do oleiro, dessa vez ele compra um vaso, ele chama todo o povo e ele diz para o rei, para os sacerdotes, que eles já não tinham mais o mesmo tempo que eles tinham quando eles receberam a outra palavra, que eles eram como barro nas mãos do oleiro. Agora, eles já não tinham mais opção de evitar a catástrofe, mas eles poderiam diminuir o estrago que viria sobre a nação, porque a Babilônia já estava se aproximando para cercá-los. E aí então a orientação de Jeremias era: olha, se vocês se entregarem, então ninguém vai morrer e vocês vão conseguir tocar a vida de vocês, só que vocês vão estar debaixo da liderança do cativeiro, do rei da Babilônia. E claro que eles não gostam dessa palavra. E aí então a gente ia imaginando que eles deveriam ter seguido a orientação que Deus estava dando para o profeta Jeremias. E eles então começam a fazer aquela cara de que não iam obedecer. Então Jeremias pega aquele vaso que ele tinha comprado, que o Senhor deu a orientação para ele comprar, e ele quebra o vaso na frente de todos eles. E aí então Jeremias diz: ouçam a palavra do Senhor, ó rei de Judá e todos os seus habitantes. Assim diz o Senhor: a desgraça virá sobre este lugar. E aí eles perguntam: mas por quê? E aí Jeremias no capítulo 19, versículo 4 diz: porque o meu povo me abandonou e transformou este lugar num lugar de perversidade. E aí ele começa a narrar: vocês queimam incenso aos ídolos, vocês encheram esse lugar com sangue de crianças inocentes, vocês construíram lugares de adoração a Baal e queimam os seus filhos como sacrifício a esse Deus. Olha o tamanho da perversidade que o povo de Israel estava fazendo. Então Jeremias quebrou o vaso e disse: como se quebra o vaso de oleiro, que não pode mais ser restaurado, essa cidade e o seu povo também será quebrado. E aí então a gente pensa: não, então agora o povo entendeu. Agora o povo percebeu que o negócio é sério. O que eles fazem? Capítulo 20. O funcionário, a autoridade mais importante entre os sacerdotes, depois do sumo sacerdote, era um homem que chamava Pazur. O Pazur, então, na frente de todo mundo, manda prender o profeta Jeremias e dar uma surra a ele. Então, os historiadores dizem que ele recebeu 39 chibatadas e ficou preso. Então, meus irmãos, é nesse momento que Jeremias acabou de tomar as 39 chibatadas e está lá preso, é que ele faz o desabafo dele, que está no capítulo 20 de Jeremias, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Jeremias falando dele mesmo: maldito seja o dia em que eu nasci. Você já viveu um dia de crise emocional que você olha para você mesmo e fala assim: eu não entendo por que eu nasci. Eu não entendo por que eu estou nesse mundo. Se você já passou por isso, você não é o único, não é a única. Muitos homens, muitas pessoas que foram usadas por Deus tiveram essa crise
de fazer o que é certo, falar o que é certo, e ainda assim, em vez de ver as pessoas mudando as suas atitudes e agradecidas, elas estavam completamente ingratas e fazendo aquilo que era o contrário e, no caso de Jeremias, sendo envergonhado, sendo humilhado. Então, Jeremias ele tem essa crise e ele diz: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre, dizendo: você é pai. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias nessa decepção? Pensa numa pessoa que está em crise. E ele tem seus motivos. Mas o fato é que Jeremias é consolado pelo Senhor e, infelizmente, tudo aquilo que ele disse acaba acontecendo. A Babilônia vem, cerca Jerusalém e as pessoas são levadas cativas para lá e eles vão ficar por um longo período separados de Jerusalém, da sua terra natal. Então, até aqui nós fizemos um estudo bíblico. Vamos agora fazer uma aplicação de como essa palavra vai ser útil na sua vida assim que você sair daqui? Vamos então voltar para o capítulo 18 de Jeremias, que é o capítulo que nós lemos no momento em que o Senhor chama Jeremias e diz para ele: Jeremias, levante-se, desce até a casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Então eu disse que eu ia destacar 3 verbos, né? O levantar, o descer e o ouvir. Então, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que a gente precisa aplicar aqui para a nossa vida, no nosso dia a dia, é o nosso levantar. Eu e você, como Jeremias, já temos a nossa experiência com o Senhor, nós já sabemos que nós somos uma pessoa do Senhor, mas é natural que de quando em quando nós nos colocamos numa posição de comodismo. Porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente não recebeu uma nova orientação do Senhor. Nada de errado nisso, é normal, é natural. Porque a gente não recebe uma palavra do Senhor todos os dias, todas as horas. É períodos. Então, Jeremias ele recebe uma palavra do Senhor: levante-se. E é isso que nós precisamos sair daqui com essa palavra no nosso coração. Porque hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: levante-se, porque é um novo tempo na sua vida. Vou começar a fazer coisas novas em você, através de você, aonde você está, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho. Mas veja, o Senhor traz essa palavra, mas ele também dá uma orientação específica, que é para você se levantar e você descer. E aí parece estranho, mas o levantar tem a ver com a nossa atitude de sair do comodismo, mas o descer tem a ver com uma outra atitude, que é nós nos colocarmos aos pés do Senhor. João Batista disse: é necessário que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Quanto mais nós estamos aos pés do Senhor, mais fortalecidos nós estamos. Então, nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos descer para ir para uma área mais profunda. Lembra do rio de Deus, do profeta Ezequiel, que ele foi entrando no rio de Deus, e quanto mais ele ia rio adentro, mais profundo ficava. Então, Deus quer nos levar para conhecer coisas mais profundas sobre Ele mesmo, sobre aquilo que Ele tem para nós, para a nossa vida, mas nós precisamos descer aos pés do Senhor o tempo todo. Então, foi o que Jeremias fez. Ele recebeu essa orientação, ele se levantou, ele desceu e foi até a casa do oleiro. E veja, quando ele chega na casa do oleiro, e o oleiro representa um trabalhador, uma pessoa simples, que não sabia o que estava acontecendo. E essa pessoa simples, esse trabalhador, foi usado pelo Senhor para abençoar, sabe-se Deus, quantos milhões de pessoas
que ouvem essa palavra, porque essa pessoa se propôs a fazer o trabalho que ela fazia da melhor maneira possível. Existiam tantos oleiros naquela época, naquele lugar, e Jeremias foi em um específico. Então será, enquanto nós estamos trabalhando, nós somos os melhores profissionais que nós podemos ser? Será que se Deus fosse escolher uma pessoa que faz o que você faz, Deus mandaria essa pessoa ir falar com você porque você é o melhor? Nós precisamos ser os melhores naquilo que nós fazemos na nossa área profissional. Exemplo disso, Daniel, exemplo disso, José no Egito. Eles se destacaram apesar de todo o sofrimento que eles passaram. Então nós precisamos ser bons naquilo que nós fazemos. Não faça só aquilo que você é pago para fazer, faça mais. Ah, mas eu faço e ninguém reconhece. Reconhece sim, as pessoas estão vendo, mas é que elas não falam. Ninguém gosta de elogiar aquele que está fazendo mais do que o necessário, principalmente os colegas de trabalho. Eu ouço gente falando, nossa, mas no meu trabalho lá eu procuro fazer só a minha obrigação e o pessoal os colegas ficam reclamando que eu sou bobo, que eu não deveria fazer tudo o que eu faço. Mas eu estou fazendo o que eu faço, entende? As pessoas não querem que ninguém se destaque, mas continue fazendo o seu melhor. Se nesse emprego, se nessa atividade ninguém te reconhecer, tenha certeza que o Senhor está olhando e o Senhor vai te reconhecer no tempo certo e o Senhor mesmo vai te levar para outro lugar. Amém? Glória a Deus. Mas o fato é que o oleiro estava trabalhando. E o oleiro aqui, ele representa o próprio Senhor, que por vezes nós não estamos vendo o Senhor trabalhando na nossa vida, na vida dos nossos familiares, mas mesmo que a gente não esteja vendo, o Senhor está trabalhando. Quando Jeremias chegou lá, o oleiro já estava trabalhando. Ele não começou a trabalhar a partir do momento que o Jeremias chegou. Ah, Jeremias, você chegou, então eu vou começar a trabalhar. Não, ele já estava trabalhando. E aí então Jeremias começa a observar o que é que o oleiro estava fazendo. E o oleiro aqui representa Deus. E o oleiro estava com barro nas mãos, estava moldando o barro. E o barro se quebrou. Observe, preste atenção que não foi Deus que quebrou esse barro. Foi o barro que se quebrou nas mãos do oleiro. E nós, meus irmãos, nós nos quebramos com frequência. Porque é da nossa natureza humana nós nos quebrarmos. É da nossa natureza nós nos irritarmos com a nossa família. A filha se irrita com o pai, se irrita com a mãe, o pai se irrita com os filhos. Nós nos irritamos uns com os outros. Nós ficamos bravos, nós temos pensamentos ruins. É da nossa natureza. Mas, quando isso acontece, a palavra que veio para Jeremias é que o Senhor não despreza essa pessoa que teve esse pensamento ruim, que teve essa vontade de fazer essa coisa errada. Não, o Senhor vai lá e torna a moldar essa pessoa, para que essa pessoa possa, de fato, ser retirada dela todas as pedrinhas, as impurezas, para que ela possa ter a liga necessária para que ela possa ser transformada nesse vaso que o Senhor vai fazer com que ela seja. Só que isso é um processo. E aí vem o apóstolo Paulo e diz que o Senhor Jesus, que começou uma boa obra em mim e você, Ele vai aperfeiçoar essa boa obra até o dia da volta dele. Então nós estamos em aperfeiçoamento, nós estamos sendo moldados pelo Senhor até o nosso último suspiro de vida. Então se você não está contente com a pessoa que você é hoje, acalme-se, está tudo bem, você é barro, você está sendo moldado, não seja duro com você mesmo. O Senhor está trabalhando com você. O que você não pode é se afastar do Senhor. Amém?
Glória a Deus por isso. Então, Jeremias ele tem esse entendimento e ele começa então a observar como é maravilhoso poder estar nas mãos do Senhor. E nós precisamos estar nas mãos do Senhor, porque não são apenas nós que nos quebramos, mas a nossa família também se quebra, as nossas emoções por vezes deformam, as nossas finanças se quebram, os nossos relacionamentos se quebram. E nós precisamos então nos lembrar que o Senhor vai dar uma nova forma para tudo isso, se nós nos colocarmos na posição de deixar o Senhor nos moldar. Então a pergunta que o Senhor faz para você é: você está deixando o Senhor te moldar ou você está resistindo? Você não quer a disciplina do Senhor, porque a palavra declara, meu irmão e minha irmã, que o Senhor disciplina, Ele corrige as pessoas a quem Ele ama, da mesma maneira que eu e você fazemos com os nossos filhos. Então, eu quero ler em Hebreus essa palavra para você, para incentivar você a entender que algumas lutas, algumas dificuldades que você está passando é tão somente uma disciplina do Senhor. Mas a partir do momento que você entender isso e deixar o Senhor trabalhar na sua vida, esse tempo ele vai passar, porque então você vai passar pelo processo e você vai poder viver aquilo que o Senhor tem para você. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 5 está escrito: não despreze a disciplina do Senhor, nem fique magoado com a repreensão do Pai, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus trata com os filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai repreende ao filho que quer bem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo disse: agora nós somos como vasos frágeis de barro. Nós somos como vasos frágeis de barro, que contém um grande tesouro. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. E ele diz: mas de todos os lados nós somos pressionados, mas não somos esmagados. Somos pressionados, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados. Somos perseguidos, mas nós não estamos abandonados. Somos derrubados, ou seja, de quando em quando nós caímos, mas nós não somos destruídos. Amém? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos do louvor, se puderem, para voltar e lembrar você do levantar, do descer e de ouvir a voz do Senhor. Você se lembra de Zaqueu? Quando ele foi ver Jesus, o que Zaqueu fez? Ele se levantou, ele subiu numa árvore para ver o Senhor Jesus. Ele se levantou, mas depois que ele estava naquela árvore, Zaqueu ouviu do Senhor Jesus dizendo: Zaqueu, desce, porque hoje convém estar na sua casa. O Senhor pediu para que Zaqueu descesse para ter comunhão, para ter afinidade, para poder de fato explicar para Zaqueu tudo aquilo que ele tinha para ele. E nós precisamos fazer como Zaqueu. Nós precisamos descer de algumas posições que nós nos colocamos. Não falo mais com ciclano, não falo mais com Beltrano. Se quiser que me procure, deixa ele lá, deixa ela lá, para ela ver como é que vai ser sem minha ajuda. Não, meus irmãos, nós precisamos ter um coração que é moldado pelo Senhor, para que nós possamos também ser um oleiro nas mãos das pessoas pelas quais o Senhor nos confiou. A primeira palavra que o Senhor entregou não foi para o povo, foi para Jeremias. Jeremias, levanta. Jeremias, desce. Jeremias,
ouça a minha voz. E só depois dele entender isso é que Jeremias então recebe a palavra para entregar para as pessoas. Então a palavra que você está recebendo hoje, nesse momento, é em primeiro lugar para você se levantar, para você descer aos pés do Senhor, para buscar mais comunhão com o Pai, e depois que você ouvir aquilo que o Senhor quer te falar nessa nova fase, aí então você pode ir entregar para as pessoas pelas quais o Senhor pediu para você cuidar, para você orar, para você interceder. Ainda que essas pessoas não ouçam, você vai continuar a falar, porque foi o que aconteceu com Jeremias. Ele ouviu do Senhor, ele entregou a palavra, e em vez das pessoas serem gratas, elas foram ingratas, elas maltrataram ele. Talvez você vai ser maltratado, vai ser maltratada, porque de novo você vai orientar, você vai falar, mas persista, porque essas pessoas pelas quais Jeremias falou, elas foram levadas para o cativeiro, mas mesmo quando elas estavam no cativeiro, o Senhor continuou usando o profeta Jeremias para trazer uma palavra de esperança para elas. E da mesma sorte, da mesma forma, o Senhor vai usar você para trazer uma palavra de esperança para as pessoas pelas quais você está orando, pelas quais você está intercedendo. Então, quero convidar você a ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos orar e interceder por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas pelas quais nós estamos orando. Eu quero ser Feche seus olhos, vamos orar. Por experiência própria, meu irmão, minha irmã, posso dizer para você que ser quebrado pelo Senhor dói, mas vale a pena, é necessário. Às vezes tirar algumas pedrinhas da nossa vida, do nosso relacionamento, dos nossos comportamentos, dói, mas é necessário. Nós precisamos viver o novo que Deus tem para nós. Nós precisamos viver o novo que Deus tem para a nossa família. E tudo começa conosco, com a nossa maneira de pensar. Nós precisamos entender que é o Senhor que sabe os planos que Ele tem para nós,
planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e esperança. E nós então nos colocamos nesse momento na presença do Senhor. Nós nos levantamos, nós queremos sair da nossa zona de comodismo, nós também queremos descer aos pés do Senhor e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós aplicarmos na nossa vida, na nossa vida familiar, em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é como a chuva e como a neve que desce do céu, e ela não volta para o Senhor vazia, antes ela cumpre os propósitos para qual o Senhor as enviou, e nós cremos que o Senhor enviou essa palavra para falar que o Senhor está fazendo algo novo no nosso coração, na nossa vida, e nós estamos prontos para receber, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor de fato nos transforme, para que nós possamos ser esse vaso novo, capazes de carregar aquilo que o Senhor já nos entregou. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, antes de nós nascermos, quando nós estamos ainda no ventre da nossa mãe. Pai, nós sabemos que nós teremos lutas, nós teremos aflições, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor vai estar conosco, que o Senhor vai nos dar paz, e nós pedimos mesmo por essa paz, por todo o período que esses irmãos vão passar por tribulações, por aflições, e em todo o tempo, Pai, quando o inimigo levantar alguém, para usar alguém, para humilhar, para aborrecer, para falar mentiras e calúnias, que enquanto essa pessoa estiver falando, que o Teu Espírito Santo traga ao coração dessa pessoa que o Senhor é que sabe, Pai, os planos que o Senhor tem para ela, que aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados, que o Senhor vai preparar um banquete no futuro diante de todos os inimigos, para dizer da diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não te servem. Pai, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, que aqueles que precisam de portas abertas de emprego, na área financeira, que essas portas sejam abertas, que aqueles que precisam de saúde, Pai, que venha a Tua saúde, que venha a cura, e nós também nos lembramos do irmão Lorival, Pai, que vai passar por esse procedimento, que seja da Tua vontade, que ele possa de fato receber alta, Pai, e poder testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida dele, Pai, em nome de Jesus. E também todas aquelas pessoas, Pai, que estão deprimidas, que estão cabisbaixas, que elas estão, Senhor, sem sentir a alegria que vem do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor as console, que o Senhor as visite, Pai, jorre novamente na vida dessa pessoa, para que ela possa se sentir perfeitamente amada, perfeitamente cuidada pelo Senhor, e que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam conosco durante essa semana e durante todos os dias da nossa vida. E nós consagramos, Pai, os planos que nós temos para esse ano, como pessoa, planos como família, planos como igreja Tua, Pai, para que o Senhor nos prospere e que nós possamos ter um ano também de vitória, em nome do Seu Filho Jesus, e que em todas as coisas nós possamos bendizer ao Teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias, glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tenha uma semana de bênção, de paz, de vitória, em nome de Jesus.